gente! Aqui é a professora Nathalie, espero que vocês estejam todos bem. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre os números naturais, sobre as operações com os números naturais. Na aula passada, a gente estava conversando um pouco sobre multiplicação e também sobre as propriedades da multiplicação. Na aula de hoje, nós vamos começar a ver um pouquinho sobre a divisão, certo? E aí é importante que a gente lembre que a divisão, ela na matemática significa repartir em partes iguais. Então, é como se a gente pegasse uma quantia, um valor ou um objeto e dividisse isso em partes iguais, certo? Para a matemática, só existe divisão dessa forma, onde cada uma das partes é igual à outra. Tudo bem? Vamos imaginar que a gente queira dividir aqui uma pizza, certo? E aí nós vamos dividir a pizza entre 4 amigos. Na nossa figurinha aqui tem a Magali, o Cebolinha, o Cascão e a Mônica. Então, qual seria a primeira coisa que a gente faria? Separar a pizza em 4 pedaços e aí nós daríamos um pedaço para cada amigo, certo? Quando a gente separa a pizza em 4 pedaços e coloca um pedaço para cada amigo, a gente percebe que não sobra nada da pizza. Então, a gente conseguiu dividir a pizza por completo. E toda vida que a gente fizer divisões, onde não sobra nada, onde o nosso resto é zero, nós vamos chamar essa divisão de divisão exata, certo? Então, a gente vai memorizar isso. Divisão exata é aquela que, quando a gente divide, não sobra nada. Nosso resto é zero. Mas a gente também podia imaginar que, quando a gente recebesse essa pizza, ela viria, por exemplo, dividida em 5 pedaços. Ela já veio dividida. E aí você quer repartir ela em partes iguais. O que você faz? Você dá um pedaço para cada amigo. E aí você vai perceber que depois que todo mundo pegou o seu pedaço, ainda sobrou um, certo? Isso não é um problema. Quando a gente fizer a divisão e mesmo assim, mesmo depois de fazer a divisão completa, ainda sobrou um resto, ainda sobrou um pedacinho aí, nós vamos chamar na matemática de divisão não exata. Então, recapitulando. Quando a gente divide e não sobra nada, ela é exata. Quando a gente divide e ainda sobra uma parte, nós vamos chamar essa divisão de não exata, certo? Mas dividir pizza é muito fácil, né? Nós vamos perceber que em algumas situações, pensar em pizza, pensar em objetos, nem sempre vai ser viável. Porque, por exemplo, se a gente quisesse dividir uma quantia bem grande, vamos supor 392 ou 597, nós quiséssemos dividir esses valores que são um pouquinho altos, a gente não conseguiria representar isso numa pizza dividida em 392 pedaços, né? Isso não seria viável, não seria possível. Então, a gente precisa de alguns métodos para poder fazer essas divisões sem que seja necessário essa ilustração. E na matemática, a gente vai chamar isso de algoritmo usual. O algoritmo usual ele serve para a gente representar através de números aquela operação que a gente está fazendo. Então, nós vamos aqui ter um exemplo do professor Clodoaldo, certo? O professor Clodoaldo ele quer repartir igualmente 84 folhas entre 6 grupos de alunos. Então, ele chegou lá na sala, separou 6 grupos de aluno e ele quer pegar as 84 folhas que ele trouxe e dividir igualmente entre esses grupos. Então, para a gente não fazer a divisão através de uma ilustração, através de uma figura, nós vamos utilizar aqui nesse caso o algoritmo usual para poder dividir os 84 por 6. Então, o algoritmo usual é esse daqui, ó. Nós escrevemos o 84 e aí, com essas retinhas, nós vamos dividir ele por 6. É importante que a gente lembre que a divisão ela é a única operação que vai ser feita do primeiro número para trás. Todas as outras a gente faz de trás para frente. A gente começa na unidade, depois passa para a dezena, depois passa para a centena. Na divisão não funciona assim. A gente começa pela primeira ordem, a gente começa aqui pelo primeiro número, né?
e vai até o final, certo? A gente vai começar nesse caso aqui pelo 8 e depois vai dividir o 4, tudo bem? Para quem tem dificuldade com a divisão, um grande aliado aí nessas horas pode ser a tabuada. Então, se você tem dificuldade com a divisão, sempre que você for efetuar uma conta de dividir, você vai olhar para esse número aqui que está dentro dessa casinha, que no nosso caso é o 6, e você vai escrever a tabuada dele. Então, se eu estou querendo dividir 84 para 6, eu vou fazer a tabuada do 6. Tudo bem? Então, vamos lá. Ela vai ajudar a gente da seguinte forma. Aqui a gente vai começar dividindo o 8, certo? Como eu acabei de explicar. Então, nós vamos dividir 8 por 6. Você vai lá na sua tabuada, que você acabou de escrever, e você vai procurar se nos resultados da tabuada aparece o valor que você está aqui querendo dividir. Então, no resultado da nossa tabuada, aparece o 8. Se a gente observar, não aparece. Então, se não aparecer, você vai procurar um número que chega mais próximo dele. Então, aqui a gente achou o número 6, certo? O número 6 é o número mais próximo do 8 que a gente vai ter. Então, 6 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 1, então esse 1 vem aqui para o nosso resultado. E o 6 do resultado da tabuada vem aqui para o nosso corpo da conta, certo? Então, a gente vai levar 1 para a nossa resposta da divisão e vai levar o 6 para o nosso corpo aqui da divisão, certo? Então, nós teremos 8 menos 6, que é igual a 2. Quando nós formos dividir o número 4, ele não vai ser dividido sozinho. Você vai agrupar ele, você vai juntar ele com o que sobrou da sua operação aqui que você fez antes, certo? Porque a gente não pode descartar esses valores. Então, a gente vai sempre juntando para ir dividindo, certo? Então, aqui, como eu quero dividir o 4 e tinha sobrado 2 aqui, nós vamos juntar. 2 e 4 formou o número 24, certo? Porque nós tínhamos 2 dezenas aqui que sobrou do 8 e 4 unidades, que é o que a gente está querendo dividir agora. Então, nós temos o 24. E aí você vai repetir aquele processo. Vem na tabuada e procura o 24. Se não tiver, procura o número mais próximo. Ainda bem que tem o 24 aqui, certo? Então, nós vamos usar ele mesmo. Eu vou pegar aqui a nossa consulta, né, no 6 vezes 4, que dá 24. Então, eu vou pegar esse 4 aqui e levar ele para a resposta da nossa divisão e vou pegar o 24 e colocar no corpo da nossa divisão, certo? 24 menos 24 dá 0. Como você não tem mais nenhum outro valor para juntar aqui embaixo e continuar a sua divisão, significa que a sua conta acabou e a resposta dela é 14. Então, isso significa que cada um dos grupos recebeu 14 folhas, certo? E a gente vai aproveitar que está falando de divisão para lembrar a nomenclatura usada aqui. Coisas que vocês já sabem, tá? Só uma lembrança. Então, a gente vai lembrar aqui que o nosso 84 se chama dividendo. É o número que está sendo dividido. Então, ele é o dividendo. O 6, nós vamos chamar de divisor, porque é por essa quantidade que nós estamos dividindo. É ele quem divide o 84. Então, ele é o divisor. O 14, que é o nosso resultado, na divisão nós vamos chamar de quociente. Então, quociente é o resultado da divisão, certo? E por último, o resto. Aqui, como não sobrou nada, o 0 é o nosso resto. Lembrando, quando não sobrar nada, quando o resto for 0, nós chamamos essa divisão de divisão exata. Se o resto aqui da nossa conta fosse um outro valor, fosse 1, fosse 2, fosse 3, qualquer outro valor, a nossa divisão seria não exata. Tudo bem? Lembrados? Agora, eu vou deixar aqui para vocês algumas questõezinhas, certo? Quem não tem um livro vai tirar print, escrever no caderno e responder, certo? Se tiver alguma dúvida, me procura, coloca a dúvida nos comentários que eu ajudo com a resolução da atividade. Tudo bem? Então, tira print e copia no caderno. Quem tem o livro
pode procurar essa atividade na página 48. Então, só vai precisar responder no caderno, não vai precisar copiar as questões. Tudo bem? Aqui, o livro de vocês foi muito bonzinho e colocou apenas uma questão desse conteúdo. Como vocês estão com bastante tempo livre em casa, eu trouxe mais algumas outras, certo? Para vocês não ficarem só com uma questão para casa. Tudo bem? Então, tira esse daqui, todo mundo vai precisar copiar, certo? Tira print dessa página. Todos precisam copiar no caderno perguntas e responder, tudo bem? Porque essa atividade não está no livro, é uma atividade complementar, certo? Tiraram print? Quem quiser e quem tiver o livro pode conferir esse conteúdo nas páginas 47 e 48, tá tudo explicadinho lá também, tudo bem? Continuem se cuidando e até a próxima aula!